Eu sou o pastor Flávio Chaves, psicólogo, teólogo, pastor da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia e professor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, em Campo dos Goytacazes. No vídeo passado, questionamos se era errado a abordagem de temas religiosos na clínica médica e psicológica. Afirmamos que não. Historicamente, o tema espiritualidade estava presente no diagnóstico e cura das doenças, que foi mudado a partir do século XVIII. Tomamos como princípio a medicina integrativa, que estabelece a relação corpo, mente e espírito no tratamento dos transtornos mentais. Nesse contexto, vimos que a psiquiatria se dividia em dois campos: a psiquiatria cerebral, do modelo biomédico, e a psiquiatria da mente, do modelo mágico. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a classificação das doenças em seus primórdios e, no final, fazendo um link com a teologia judaico-cristã. Assim sendo, qual é o processo histórico que determinava a classificação das doenças? Em outras palavras, o que influenciava o comportamento normal e anormal do indivíduo na sua origem, a partir de Hipócrates? O paradigma médico de Hipócrates, cerca de 460 a 377 a.C., era que o ser humano era movido por 4 fluidos: a bile negra, a bile amarela, o sangue e o fleuma, denominado teoria dos humores, que se estabeleceu na conceituação médica até o século XVIII. O que era a doença nessa perspectiva? Era o desequilíbrio dos fluidos que influenciava o organismo. Galeno, médico grego do século II, afirmava que as doenças da melancolia, epilepsia, luxações e caquexia, que era o grau extremo de enfraquecimento, pertenciam à mesma família de acordo com a região do corpo em que se acumulava a fria bile negra, que era diferente da mania. Nesse período, os transtornos mentais eram classificados a partir da melancolia e da mania. A mania é o estado de loucura que, na concepção de Galeno, era produzida por humores quentes e secos, como a bile amarela, que é a famosa, a conhecida cólera. De que forma eram corrigidos o desequilíbrio do organismo? O tratamento das doenças nos primórdios eram feitos através de ervas, medicações orais e manobras corporais. Nas manobras corporais realizava-se a sangria, a enema e o vomitório. A sangria era um método terapêutico onde se retira parte do sangue do paciente com o intuito de curar ou aliviar alguma doença. Em 1621, o clérigo e médico inglês Robert Burton, no livro Anatomia do Melancólio, ele dividia o tratamento das doenças mentais em métodos ilegais e métodos legais. Nos métodos ilegais estavam relacionados os encantamentos, as magias e as imagens. No tratamento legal, ele defendia o tratamento através da oração a Deus ou também através da natureza, sendo que nos meios legais funcionavam por intermédio do médico e do paciente por meios físicos, dietas
medicamentos e cirurgia. Nesse contexto, o Burton ele recomendava as seguintes ações no tratamento do desequilíbrio do organismo: conversar com amigos, buscar companhia alegre, resistir às paixões e escutar música. O meu argumento é que a solidariedade, o companheirismo, a compaixão, a esperança são fontes de saúde que bebem da religião. Ora, quando o Burton recomenda o conversar com amigos, ele está falando de quê? Ele está falando da necessidade, no enfrentamento da doença, do apoio social. A necessidade de você estar envolto de pessoas que possam te ajudar e te auxiliar nas suas demandas psíquicas e mentais. Também a compaixão, a solidariedade, o altruísmo, eles estavam presentes na questão da recuperação e restauração da saúde mental. Desse modo, eu defendo que essas virtudes, elas bebem da fonte da religião. Desse modo, eu faço um link entre o modo como eram tratadas as doenças mentais em seus primórdios com a questão da teologia judaico-cristã. Se nos primórdios, onde a classificação das doenças elas não eram determinadas por modos científicos, é possível que em nosso contexto, na Idade Moderna, é possível reivindicar a questão da teologia, da espiritualidade, do modo de ser espiritual judaico-cristã para os contextos de saúde. O Sartre-Rosa, em um artigo, ele analisa os sentidos espiritual e espiritualidade judaico-cristã em sua relação com o modo de cuidar do ser humano. Ele diz: essas modalidades de cuidado são descritas como curar, sustentar e orientar. Visam não apenas a lidar com sintomas, disfunções ou relacionamentos destrutivos. Pretendem ajudar os humanos a conferir sentido ao seu existir. Alguns exemplos são apontados para demonstrar as correlações entre espírito, espiritualidade e existência humana na história. O Sartre-Rosa, ele faz uma análise das comunidades cristãs primitivas. Ele vai apresentar como que essas comunidades funcionavam a partir do cristianismo como um modo de superação da existência. E ele vai dizer que esses benefícios advêm em primeiro lugar, a partir da sua mensagem. Ele pega o conceito de salvação, o Sartre-Rosa, ele pega o conceito de salvação e ele estabelece a sua relação com o conceito de salvação no Antigo Testamento. E ele vai dizer o seguinte, que na literatura teológica, o conceito de salvação está relacionado a bem-estar, paz, saúde e inteireza. No Antigo Testamento, salvação não era conhecido nos termos teológicos do Novo Testamento. Salvação estava relacionado a livramento de uma enfermidade, a paz, a saúde, a prosperidade. Os benefícios da espiritualidade judaico-cristã para a saúde, diz o Sartre-Rosa,
está também em sua mensagem de transformação das condições existenciais. Sendo assim, salvação e cura são termos correlatos na literatura bíblico-teológica. Outra questão que apontada por Sartre Rosa, que os benefícios da espiritualidade judaico-cristã nas comunidades primitivas estavam em sua ação comunitária. Ou seja, diz ele que, envolto do conceito teológico de espiritualidade cristã, as comunidades se organizavam em torno do cuidado, caracterizada como pastorais. Logo, na comunidade primitiva, o cuidado não era função de um clérigo, de um pastor reconhecido institucionalmente. Não, as comunidades, elas faziam o seu papel de cuidado, de zelo uns para com os outros. Pastoral implicava cuidado mútuo, zelar, acompanhar, ser solidário. Assim sendo, cuidar na concepção teológica significava curar, sustentar, orientar e reconciliar. O Sartre Rosa diz o seguinte, que a intenção desses modos de cuidar é zelar, na perspectiva da espiritualidade judaica cristã, pela realização dos sujeitos, em sua trajetória existencial, de sua marca essencial, perceber-se como seres espirituais, isto é, seres viventes. Cabe-lhes, igualmente, conceber o mundo e o outro como talhados para conferir sentido à existência, conforme vocação original implícita na criação. Desse modo, eu concluo fazendo uma relação entre esse modo de classificar os transtornos mentais na antiguidade, fazendo a sua relação com o termo cuidar na literatura teológica. Eu não defendo um retorno aos tempos antigos. Não tem como nós, devido ao avanço da ciência, devido a tantas coisas que mudaram e também dos benefícios da ciência em nosso tempo, não estou defendendo aqui um retorno aos tempos antigos. Mas também, por que nós não estudarmos ou abrirmos o nosso coração para a inserção da espiritualidade cristã no cuidado com o ser humano e na restauração da saúde do ser humano? A minha intenção ao fazer essa relação é chamar a atenção para os elementos teológicos como fonte de saúde. O que é cuidar? Cuidar é simplesmente a aplicação de um medicamento? Cuidar está restrito apenas ao campo científico? Não. A religião, ela funciona como um elemento de restauração, de reparação. A religião, ela funciona como um sistema de conforto e consolo e também de resposta naquilo que o homem se apresenta limitado em sua existência. É verdade que o termo salvação, em nossa concepção cristã contemporânea, está ligado ao elemento metafísico. Exemplo, nós cremos que uma pessoa que recebe a Jesus Cristo como Senhor da sua vida tem como garantia a vida eterna. Nesse ponto, existem várias discussões.
Mas será que ao defender essa verdade, essa assertiva, elimina os benefícios que a espiritualidade cristã pode trazer à comunidade contemporânea? Assim, a salvação em Cristo Jesus pode ser visto pelo modo metafísico, salvação para além deste mundo, mas também pode ser pensado como um projeto de saúde, paz e bem-estar. Obrigado, até a próxima.